Aleluia. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, sua misericórdia dura para todo sempre. É uma alegria, é uma honra poder adentrar a este santuário pela primeira vez para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e somente Ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra de Deus, quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta amada igreja, como também deste campo de trabalho, na pessoa do meu amigo, uma referência para o meu ministério, alguém que eu desfruto de uma comunhão e ao longo dessa minha trajetória eu aprendi que Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Pastor Reginaldo Ribeiro foi alguém que o próprio Deus me apresentou, e poder estar aqui e servir ao Madcage é uma honra. Poder estar fazendo parte, cooperar com essa linda juventude. Pastor Reginaldo, pastora Michele, toda a família sacerdotal, seus filhos, a quem também eu tenho um carinho, muito obrigado, viu? Eu sei que o senhor poderia estar pregando aqui, né? A gente fica até um pouco tímido perto do pastor Reginaldo. Como é que prega perto desse homem aí? Hoje, esses meus 1,90 alguma coisa, hoje não está servindo para nada, porque está aqui, está diante de um grande homem de Deus, um mestre dessa geração. O pastor Reginaldo poderia também trazer inúmeros homens de Deus para estarem aqui, mas com muita alegria, junto dessa linda juventude, foi-me dada a graça de servi-los, ministrando ao coração da igreja a palavra de Deus. Pastor Reginaldo, muito obrigado, tá? Deus sabe do carinho e o respeito que eu tenho pelo seu ministério, por sua vida, e para mim está sendo presente poder estar aqui juntamente com todo esse povo lindo da de Belém, em Jaboticabal. Que Deus abençoe. Essa palavra de gratidão se estende a todo o corpo de obreiros, toda a liderança. Pastor Sidney, prazer conhecê-lo, também como toda a liderança dessa amada igreja, os líderes aqui dessa juventude também, que de forma muito carinhosa, presbítero André, que Deus possa abençoar, saudando sua vida. Eu também saúdo a todos que contigo trabalham, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Queridos, é uma alegria, porque eu também estou aqui revendo alguns amigos, e entre eles está o Josué e a sua muito digna esposa, Kemily, que é um casal que eu tenho um carinho muito grande, são filhos de um grande amigo, uma família muito amada, e é uma alegria poder estar perto de vocês aqui. É bom estar perto de amigo, que se ninguém aqui der glória a Deus, eles vão dar glória, né? Aleluia. Israel, cadê o Israel? Está aqui, sobe para cá, vem para a retaguarda aqui, trabalhar para Jesus, né? É o outro que se ninguém aqui der glória a Deus, ele tem que dar glória a Deus. Se a loja aí vai trabalhando, deixa Deus te usar, daqui a pouco... Não, já está casado já. Senão já deixava ele aí com o senhor. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, por sinal, abram-na comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu estava me arrumando e o hotel é bem longe da igreja, né? Eu estava ouvindo os louvores e o Espírito Santo acendeu no meu coração a chama desta palavra, e eu quero ministrar ao coração da igreja.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza o texto, eu tenho aqui alguns materiais que vão abençoar muitíssimo a sua vida. Para depois a gente não ter que interromper o que Deus vai fazer aqui. Quando você ouvir que o culto está encerrado, eu vou estar ali fora. E acredito que já tem uma mesa lá. E eu tenho alguns materiais que vão abençoar muitíssimo a sua vida. Eu tenho 2 livros de minha autoria. O primeiro é O Poder do Alto. Esse livro é uma imersão em Atos dos Apóstolos, onde eu compartilho algumas lições preciosíssimas de Deus para a sua vida. Eu falo nesse livro sobre algumas das características do poder do Espírito Santo. Esse livro é para você que carrega uma chamada, que exerce um ministério na obra de Deus, para você que entende que tem uma vocação e um chamado e um propósito na sua vida, e você quer exercer com poder e com excelência aquilo que Deus chamou para fazer. Esse livro vai estar à sua disposição ali na saída. E também eu tenho esse livro Avivamento no Vale. É uma visão profética de Ezequiel capítulo 37. Você vai descobrir que existem vales que Deus te coloca, que não é para te provar, mas na verdade para revelar que existe um propósito muito maior do que a sua própria existência. Você é a voz profética no teu vale. Eu vou compartilhar aqui alguns segredos que vai te ajudar a transformar alguns ambientes. E eu declaro no nome de Jesus que você viverá um tempo de avivamento na sua história. Esse livro também vai estar lá. Ambas as leituras é bem dinâmica, bem didática, muito prática. São, acredito que 64 páginas ou um pouco mais. Você lê em poucas horas, mas é um conteúdo que vai edificar muitíssimo a sua vida, tá bom? E eu também trouxe comigo uma novidade, né? Não combina muito comigo, mas vem cá, ó. Opa, aí sim. Isso aqui, what's your name? Ellen. Isso aqui na mão da Ellen, né, que não combina comigo, é uma Bíblia personalizada, é a Bíblia bolsa. É para você chegar assim chique, igual essa moça aqui tá, ó. Além de você chegar chique, você chega armado até os dentes. Capeta nenhum entra na tua frente. Essa Bíblia, além de personalizada, com licença, ela também, você vai encontrar letra grande, ou seja, vai ser boa para a sua leitura, você não vai forçar a sua vista. Também ela é personalizada nas palavras de Deus em azul, as palavras de Jesus em vermelho, concordância, e para nós que somos assembleanos e pentecostais, harpa cristã e corinho. Tem aqui nessa harpa tudo para que você possa se utilizar e ser abençoado. Como eu disse, isso não é para mim e nem para os homens que aqui estão. Mas se eu fosse você, mulher, filha, mãe, namorada, noiva, já dá uma cotovelada nesse crente do teu lado e fala assim: essa é a minha, viu? Essa é a minha. E vai estar ali também à sua disposição, tá ok? E você pode estar adquirindo. Pastor Reginaldo, além do conteúdo espiritual, o senhor é sabedor disso, além do conteúdo espiritual, o propósito por trás desses materiais também é muito grande. O senhor sabe que nós estamos construindo uma igreja ali em Duque de Caxias, na Baixada do Rio de Janeiro. O pastor Reginaldo conhece e sabe, a Baixada é uma cidade do Rio de Janeiro, é um lugar muito bom, né? É uma cidade boa, ninguém é morto à toa, né? Lá nós estamos fazendo um trabalho e estamos construindo uma igreja do zero. E não temos padrinho político, não temos incentivo do governo, também não temos grandes empresários, mas tem um povo lá crente. E a gente vai se juntando para fazer na obra de Deus. E todos os meus materiais, eu destinei o recurso para a construção da nossa igreja. Então você, além de ser abençoado com o conteúdo espiritual, você estará me ajudando a construir uma igreja. Pastor, e eu posso acompanhar isso?
Pode. Você pode entrar lá no meu Instagram, na @Renan Lopes, você vai encontrar lá. E você vai ver cada passo que a gente está postando, está lá. Você vai ver que nós estamos num grande desafio. E eu tenho certeza que você levando um livro, levando uma Bíblia, você estará nos ajudando nessa grande obra. Tá bom? Eu vou estar lá. A gente aceita dinheiro, né, cash, Pix, que esse negócio é mistério, e cartão, né, débito, crédito. Eu só não aceito cheque Maranata. Pastor, o que é o cheque Maranata? O que breve voltará. Tirando isso, você pode passar lá e você estará nos ajudando na obra de Deus. Amém, queridos? Quantos encontraram um texto sagrado, por sinal, digam, eu vou para o céu. Está escrito assim, Atos capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E você diz amém? Antes de se assentar, eu gostaria que você interagisse com o crente, o jovem mais pentecostal que estiver perto de você. Você vai dar um sorriso para esse crente. Aquele sorriso bem expressivo, sabe? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Você vai dar um sorriso para esse... Isso. O proverbista diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vai dar um sorriso para esse crente, diga para ele ou ela, diga, meu irmão, que bom que você veio. Isso. Aproveita aí que ele deu um sorriso, já libere uma palavra profética a alguém, diga, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Se assente adorando, se assente. Oh, glória a Deus. 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 Pastor, qual é o nome desse jovem aqui? O que deu a palavra? Davi. Davi, que Deus te abençoe. Eu cheguei, o senhor estava trazendo uma palavra e o meu coração se alegrou. Quase que eu falei para o pastor Reginaldo, deixa ele continuar pregando. Eu só dou a bênção apostólica. Que Deus abençoe. Prazer lhe conhecer, tá? Prazer lhe conhecer. A serva de Deus, que também cantou. Que Deus abençoe, tá? Uma alegria. Queridos de Deus, a minha proposta essa noite não é fugir daquilo que está proposto para a temática desse lindo congresso. Pelo contrário, o meu propósito nessa noite é dar continuidade àquilo que o Espírito Santo já começou a falar desde o início dessa festa. Daqui a alguns minutos você vai entender que o cenário do Pentecostes tem tudo a ver com aquilo que está proposto a nós: altar, oração e fogo. Quando eu olho para o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 conta-nos um dos maiores acontecimentos de toda a história, como também o cumprimento de uma das maiores promessas de toda a Bíblia Sagrada. Ao falar de promessa, eu preciso lembrar os santos
que a Bíblia nos apresenta inúmeras promessas. Porém, existem 3 principais promessas de Deus para a humanidade, para a sua igreja, para o seu povo. Aquilo que eu poderia chamar de o tripé da esperança da nossa fé. A primeira grande promessa, e essa já se cumpriu, é a promessa de salvação. A promessa do resgate da humanidade. A humanidade estava caminhando em passos largos para a perdição após a queda do homem. Porém, Deus decide executar o maior projeto de toda a história, o projeto de salvação da humanidade. Promessa esta que se cumpre, e o apóstolo João, que no evangelho que ele escreve, aquilo que poderíamos chamar de o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa já se cumpriu e nós somos salvos pela graça e pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda grande promessa, e esta se cumpre em Atos capítulo 2, que o próprio apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito ao ministrar em Pentecostes, ele confirma, ele testifica este acontecimento, dizendo que o próprio profeta Joel, que no Antigo Testamento com muita autoridade falou sobre esses dias, ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Joel diz mais sobre os servos e as servas naqueles dias: derramarei do meu Espírito e profetizarão. Eu preciso dizer para alguém que nós estamos vivendo as evidências desta promessa. Esta promessa que se estende até o arrebatamento da igreja, e nós estamos nos últimos dias. E eu já sinto graça para pregar nesta noite e dizer para alguém que hoje nós teremos aqui uma clara evidência do que é Pentecostes. Jesus está neste lugar e eu já sinto a presença do meu amigo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! A terceira e última grande, principal promessa, uma das principais promessas da igreja, essa ainda não se cumpriu, e Jesus fala sobre ela em João capítulo de número 14, quando ele disse aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações, crede em Deus Pai, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou teria dito: eu vou para vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei comigo. Eu não sei se tem alguém que crê ainda no arrebatamento da igreja, mas eu preciso dizer que esta promessa é real, e o arrebatamento está chegando para os salvos em Cristo Jesus. E se fosse essa noite, se tem alguém que vai subir comigo aqui, levante a mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia! O que me empolga de pregar esta noite é que essas 3 principais promessas bíblicas para a sua igreja, para o seu povo, elas apontam para Cristo, são testificadas em Cristo e consumadas em Cristo. E eu tenho certeza que está chegando para esta noite e pós este congresso um tempo de cumprimento de promessas na vida de alguém que veio adorar a Deus aqui esta noite. Já me ajude a pregar. Interaja com esse jovem perto de você, interaja com esse crente perto de você. Isso, eu creio na comunhão da igreja. Interaja com alguém e diga: se prepare, porque daqui
para dezembro de 2025, promessas irão se cumprir na sua vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor, e como é que isto acontece? Em Atos capítulo de número 2, o texto começa com uma afirmação, e eu gosto do texto, porque o texto diz que quando o dia de Pentecostes chegou, como também em outras Bíblias você encontrará, e tendo cumprido-se o dia de Pentecostes. Eu também achei uma versão, e eu gostei muito dela, que disse, e o dia chegou, e tendo chegado o dia. Eu queria já liberar esta palavra para alguém que tem glória para dar, e já interaja com esse crente aí. Diga para ele, diga, se prepare, porque o teu dia vai chegar. Aí na galeria aí, pode liberar essa palavra, alguém lá já pegou, pode liberar essa palavra para alguém, diga, prepare-se, porque o teu dia vai chegar. E eu estou pregando para alguém que o dia pode ser hoje. Eu estou pregando para alguém que o dia pode ser agora. E se tiver os pentecostais comigo, já pode começar a se manifestar, porque tem promessas de Deus que irão se cumprir na tua vida. Jesus dos crentes, me guarda, eu estou sentindo graça para pregar. E quando o dia de Pentecostes, o que eu sou apaixonado em Deus, pastor Reginaldo, e eu preciso abrir esse parêntese, o que eu sou apaixonado em Deus, meu amigo, companheiro Davi, é que todas as vezes que Deus lhe fizer uma promessa, tenha certeza que aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Deus vai se cumprir. Vai se cumprir, primeiro porque Deus não pode falhar com Ele mesmo. Segundo, porque a sua palavra não volta vazia. Diria a Ele e não cumpriria, ou prometeria a Ele e não velaria pela sua palavra. Então já dá um sorriso para esse crente que está do teu lado aí, e diga para alguém, se foi a boca de Deus que falou, prepare-se porque o dia vai chegar. Pode falar para alguém, acordar esse crente aí. Eu estou pregando para um povo pentecostal, então acorde alguém aí e diga, pode se preparar, porque se foi a boca de Deus que falou, o dia vai chegar, aleluia. E tendo chegado o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos, unânimes. E eu gosto do texto, olha o que o texto diz, em um lugar. Eu gosto também da expressão do texto que diz, e estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pastor, por que concordemente no mesmo lugar? Porque a ideia aqui não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Lá vai. A ideia aqui não é apenas um ajuntamento de pessoas, pastor Sidney. E qual é a ideia do texto? Por quê? Porque para Deus não basta apenas um ajuntamento, se não existe propósito. Vou de novo. Para Deus não basta um ajuntamento de pessoas, se não houver neste ajuntamento um propósito. E eu disse que você ia entender que isso tudo tem a ver com o tema dessa festa, porque quando eu falo de altar, eu falo de propósito. Não tem como falar de altar e não relacionar uma vida de propósito, porque toda pessoa que decidiu viver um altar na sua vida, decidiu viver um propósito. E me desculpe, mas eu preciso entregar. Se nós estivéssemos aqui hoje, neste congresso, só por causa de um ajuntamento de pessoas, nós já estamos perdendo para muito movimento por aí. Pastor, por quê? Porque estádio de futebol ajunta pessoas, shows lá em Copacabana, em outros lugares do mundo, de artistas globais, estão aí batendo recordes de ajuntamento de pessoas. Só que o que eu gosto em Deus, que aqui, aleluia, não é simplesmente uma questão de ajuntamento de pessoas. O que me empolga de pregar esta noite é que aqui existe um propósito, e eu não sou movido pela multidão, eu sou movido pelo propósito. Eu estou sentindo graça para pregar. Pega na mão de um vaso que está do teu lado. Isso, acorda ele aí. Isso, diga, você está aqui. Diga, por causa do propósito. Eu vou provar na Bíblia que Deus não está preocupado com... Eu vou para a Bíblia. Eu vou provar que Deus não está preocupado com
quantitativo. Pastor, Deus não está preocupado com quantitativo, não. Porque se Deus precisasse de multidão, Ele batizava 500 e não 120. A prova é que Deus não está à procura de quantidade. Deus está à procura de qualidade espiritual. E é para quem gosta de Bíblia, porque melhor é 120 no propósito do que 500 desapercebidos. Aleluia. Pastor, por quê? Porque quantidade não revela qualidade. Agora a qualidade espiritual atrai o quantitativo. Ai, arremaciou. Ai, Jesus, me guarda, eu vou provar que Deus não precisa de quantidade. Vamos para um cenário, ou um dos maiores cenários de avivamento do Antigo Testamento. Ezequiel 37. Ezequiel disse: veio sobre mim a mão do Senhor, me levou no Espírito, pega a palavra, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Gente, como é que estava o vale? Cheio de ossos. Aí o texto, eu gosto do detalhe, porque eu disse, e ele, ou seja, a mão que me levou, me fez andar. Por que a mão de Deus faz Ezequiel se mover? Porque eu nunca vi alguém que vive propósito parado. Eu vou de novo. Quem tem propósito está em constante movimento. Porque tudo que o diabo quer é te parar. E eu não sei se alguém vai pegar, mas eu cresci em círculo de oração e os vasos diziam assim: alvo que se mexe, diabo não atinge. Alguém aqui em cima deu glória a Deus. É para quem é de oração. Vou de novo. Alvo que se mexe, diabo não atinge. Aí Deus disse: ô Ezequiel, anda aí. Por que Deus fez ele andar? Eu já vou voltar para cá. Porque Deus queria uma definição de Ezequiel. E só pode trazer uma definição exata de realidade quem está no meio. Eu estou sentindo graça. Esse é o problema da nossa geração. Porque tem gente que não está no meio, nunca viveu a experiência que nós temos. Aí vai para a internet, Josué, dá pitaco naquilo que eles não sabem, naquilo que eles não vivem. Aí Deus leva Ezequiel para o meio, porque só pode falar quem está no meio. E aí, Ezequiel, qual é a realidade? Senhor, muitos ossos, quantidade excessiva. Porém os ossos estão sequíssimos. Sequíssimos é o último grau da sequidão. O que Ezequiel está dizendo para Deus é o seguinte: muitos ossos e espiritualidade nenhuma. Emily, sequíssimos aqui é ausência de espiritualidade. Eu disse que Deus não está preocupado com quantidade. Porque do que adianta ter muitos ossos se a espiritualidade não tem mais? Estamos vivendo uma geração de ossos. Igrejas ossos, pregadores ossos, ministérios ossos. Que é isso, pastor? É muita gente. Espiritualidade nenhuma. Aí Deus olha para Ezequiel. Aí Deus olha: e aí, Ezequiel? Poderão viver os ossos? Ezequiel olhou, porque ele está no meio. Ezequiel olhou e disse: quer saber, Davi, eu não vou dizer para Deus que tem jeito, porque tem coisas que, ao meu ver, tem jeito, mas é Deus que não quer dar jeito. E também não vou dizer que não tem jeito, porque tem coisas que para mim não tem jeito, mas Deus pode dar jeito. Então quer saber? Vai para ti, Jesus. Vai para ti, Jeová. Tu o sabes. Aí Deus disse assim: abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Por que Deus manda? É para quem tem glória, viu? E você vai entender o porquê que eu cheguei aqui. Deus disse: abre a boca e profetiza. Porque se no vale tem muitos ossos, mas não tem espiritualidade, Deus leva para o vale quem é espiritual.
canto revaciou. Pastor, eu vou provar, está no texto. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Pregador, por quê? Porque se não tem mais espiritualidade, Deus leva para o vale quem é. E é para alguém que vai voar comigo. Um exército caído não levanta um sequer, mas um espiritual na mão de Deus levanta um exército. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Agarra a mão desse jovem do teu lado aí e diga: Deus só precisa de você. Fala para ele: naquela faculdade, Deus só precisa de você. Naquela sala, Deus só precisa de você. Pastor, na minha casa, eu sou o único crente. E quem disse que Deus precisa da maioria? Deus precisa de um espiritual na mão de Deus. Acorda esse crente do teu lado aí e diga para ele, diga, Deus não precisa de quantitativo. Diga, o que Deus precisa é de alguém no propósito. Eu vou dar só mais uma referência. É para alguém que tem glória para dar. Pastor, qual? Você lembra que Gideão foi para a guerra com 32 mil? Se Deus precisasse de quantidade, Deus usava Gideão com 32 mil. Mas Gideão foi para a batalha com 300. Espera aí, pastor. Meu Deus, que número é esse? Como é que ele vai vencer milhares de midianitas com apenas de 300 homens? E tem um agravante, mas é para alguém que tem glória para dar, porque ele foi com 300 e sem arma. Vou de novo. Eu disse que é para quem gosta de Bíblia. Ele foi com 300 e foi sem arma. Pastor, como é que alguém vence uma guerra sem nem ao menos meter a mão na espada? E eu já vou liberar a profecia, porque tudo que o teu inimigo está esperando é você vir contra ele com as armas que ele tem. Vou de novo. Tudo que o teu inimigo está esperando é você vir contra ele com as armas que ele tem. Só que a prova que Deus não precisa de quantidade, é por isso que ele tirou a maioria que estava com Gideão e deixou apenas 300 no propósito, porque esses 300 que desceu para a guerra, eu nunca vi isso só na Bíblia, eles foram com cântaros vazios, tocha acesa e trombeta. Eu não sei quem vai pegar. Pastor Reginaldo, é para alguém que vai voar comigo. Porque, pastor, eu suspeito que esse Josué, esses 300 eram pentecostais. Vou de novo. Eu suspeito que os 300 de Gideão eram pentecostais. Pastor, por que o senhor suspeita que os 300 de Gideão eram pentecostais? Porque só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Alguém já começou a entender. Só crente pentecostal vence guerra fazendo barulho. Ai, meu Deus, sai da frente, demônio. Sai da frente, diabo. Sai da frente, ideologia de gênero. Sai da frente, maldição. Tem uma geração que vai quebrar o cântaro, vai acender a tocha, vai dar brado de vitória. Quem trouxe glória? Abre a boca. Não é sobre números, é sobre propósito. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E eu não vou demorar, porque eu preciso liberar o que o céu ministrou ao meu coração para essa noite. E de repente, é aquilo que eu não esperava, mas aconteceu. Pastor, se eles estão lá seguindo uma ordem, você lembra de Lucas? Vamos para o contexto 24:49. Qual foi a ordem? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto. Pastor, por que de repente?
justamente por causa do até que do alto. Porque Jesus não disse: vão, porque daqui a 7 dias eu vou manifestar. Jesus não dá exatidão de tempo. Você lembra que ele ressuscita ao 3º dia da Páscoa? Você lembra que ele esteve durante um espaço de 40 dias dando provas eminentes de sua ressurreição, operando prodígios, sinais e maravilhas? Segundo relatos bíblicos, Jesus fez aproximadamente 10 aparições. E ele disse em um monte em Betânia, antes de sua ascensão: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. É porque Jesus sabe que crente é um negócio difícil. Porque se Jesus desse um tempo exato, você sabia que tem gente que tenta burlar a propósito? Sabia não? Vou te contar hoje. Tem crente que, se você estabelecer um propósito, principalmente de oração, tem crente que é tão ruim que só vem no último dia. Então, para que ninguém burlasse o propósito, porque não tem como ver propósito se não entregar sacrifício. Porque não é para quem quer, é para quem está disposto a pagar o preço. É para quem está disposto a ralar joelho. É por isso que 380 vão embora. Porque tem gente que gosta do oba-oba. Está todo mundo indo, não sabe nem porquê, mas porque está todo mundo indo, eu vou. Eles estão orando sem saber se aquele dia era o dia. Eu vou de novo. Eles estão assentados. Eu creio que eles estão assentados porque já estavam cansados de ajoelhar. E crente é assim: quando o joelho cansa, você senta, mas continua orando. E se cansar, deita e continua orando. Daqui a pouco acorda e ora de novo. Porque crente é assim. É constância. Paulo disse: sedes firmes e constantes. Porque tudo que o diabo quer é acabar com a sua constância. Ah, Jesus, me guarda. Eles estão orando, assentados, sem saber se aquele dia seria o dia. Mas o texto diz assim: e de repente. E eu já vou entregar a palavra, porque mistérios de Deus na vida de quem está no altar é de repente. Já me ajuda a pregar. Acorda esse crente do teu lado e diga para ele ou ela: faça isso aí, mocidade. Diga para alguém, diga para quem está com a vida no altar: os mistérios de Deus é de repente. Ei, eu vim me dizer para alguém: vai ter alguém que vai se assustar com você. Porque quando alguém perceber, já aconteceu. Quando alguém foi reparar, já aconteceu. Mas até ontem estava assim. Não, mas até aquele dia era assim. Não, mas quando eu vi ela aquela semana, depois desse congresso, alguém vai ver você passar e vai ver na tua face uma labareda de fogo. Vai acontecer. Oh, glória. De repente, veio do céu um som. Eu preciso lembrar, e aqui eu já começo a encerrar. Eu preciso lembrar que quem está escrevendo é o Dr. Lucas. Ok? Lucas está escrevendo, e é também do conhecimento de todos, que o Atos dos Apóstolos é uma continuação daquilo que Lucas começou no Evangelho de Jesus, escrito por ele. Quem está falando sobre o Pentecostes estava lá. Quem está escrevendo não. E eu imagino Lucas registrando, dizendo assim: quando o Pentecostes aconteceu, como é que foi? Rapaz, a gente estava lá, assentado, orando. De repente, a gente não sabia que aquele dia seria o dia. Ok. E aí, veio do céu. Do céu, sim. Me desculpa, eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu preciso falar. Se você entrou aqui essa noite esperando receber alguma coisa da vertical, da horizontal, você perdeu a tua noite.
Agora, se você entrou aqui na expectativa daquilo que o céu... Não, se tu veio por causa do pregador, se tu veio por causa do cantor, com muito respeito, se tu veio por causa de qualquer um de nós que aqui estamos, desculpe, mas você pode sair daqui decepcionado. Agora, se você entrou aqui com a certeza que o céu já está rasgado sobre nós, prepare-se, porque haverá um derramar de Deus sobre a tua vida nessa noite. Haverá um derramar de Deus sobre a sua vida nessa noite. E aí, veio do céu o quê? Um som, me defina esse som. Era som como de um vento, não, uma rajada de vento, um vento impetuoso, não é qualquer sopro, é uma rajada. Ai. Eu vou só liberar isso aqui, mas é para alguém. Pastor, por quê? Porque vocês sabem um tanto quanto eu, e essa igreja é uma igreja extremamente doutrinária, que o vento é uma das, se não a maior definição do Espírito. Você lembra que Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Isso que vem dentro de uma matéria da teologia sistemática chamada de pneumatologia. Pneuma, vento, sopro. Só que isso aqui é para alguém que trouxe glória, viu? Observe que antes das línguas, antes das visões, antes do ouvir falar, antes das manifestações, a primeira definição é vento. E você já está cansado de saber que o barulho não traz poder, mas o poder traz barulho. Pastor, por que nós somos... isso aqui é para alguém que trouxe glória, viu? Por que nós somos pentecostais? E uma das características dos pentecostais é que nós somos barulhentos. Nós somos agitados. Somos fervorosos. Porque pneuma vem de uma raiz do grego pneor. Você pode dizer para alguém do teu lado, diga pneor. Eu creio que os meus queridos aqui da orquestra vão saber até melhor do que eu o que é isso. Pneor significa soprar sobre instrumentos. Pneor significa soprar sobre instrumentos. Pregador, por quê? Porque eu não faço barulho somente porque eu quero. Eu faço barulho porque ele sopra. Porque se ele não soprar, não tem sentido barulho. Ó, eu vou provar. O pastor usou o menino ali do trompete. Vem cá, Samuel, rápido, vem. Come on, my brother, come on. Eu vou provar. Meu Deus, volta lá, traz o instrumento, meu filho, olha pra cá, me empresta. É o trompete, né? Isso, é um trompete. Ei, olhe pra cá, eu vou te dizer o que aconteceu em Atos 2. Pneuma, vento. Fica aqui, filho. Não foge não, porque hoje essa labareda vai te pegar. Pneu, sopro sobre instrumento. Agora tem um detalhe. Davi, isso aqui é um instrumento. É um instrumento. Trompete. É um trompete. Só que isso aqui só tem utilidade se o Samuel soprar. Se soprar, é instrumento. Se não soprar, é utensílio. Vou de novo. Se soprar, é instrumento. Se não soprar, é utensílio. Fica aí, prepara para soprar. Pastor, por quê? Porque o problema da nossa geração é que tem gente achando que o instrumento tem vida própria.
Não, eu prego porque eu sou bom. Eu canto porque eu sou bom. Eu profetizo porque eu sou o xodó de Jeová. Eu oro, alguma coisa acontece. Deixa eu te falar. Se ele não soprar, tu não prega, tu não canta, tu não faz. Eu sou isso. Sopra, Samuel. Aonde estão os instrumentos de Deus? Levante a mão agora. Ele vai te soprar. Ele vai te soprar. Ele vai te soprar. Ele vai te soprar. Cadê os instrumentos? Cadê os instrumentos? Quem é do glória já está liberado. Quem é do aleluia já está liberado. Quem é das línguas já está liberado. Quem é da marcha já está liberado. Levante a sua mão por 30 segundos. Sinta o vento impetuoso. Eu vou deixar você adorar. Segundos de glória. Quem trouxe? Será que na galeria tem pentecostal? Será que tem? Será que aqui no coral tem instrumentos de Deus? Por 30 segundos, deixa ele te soprar. Erabacalamashuria. Erabahaya. Eu já vou terminar, mas eu tenho que liberar isso aqui. Eu não consigo entender porque tem gente que quando era cavalo do diabo fazia mais barulho do que depois que virou instrumento do Espírito. Eu acho que vai sumir glória, mas eu vou falar. Porque quando o diabo te usava, você sambava a noite toda. Saía na sexta, só voltava na segunda. Quando o diabo te usava, você gostava do baile, da balada, da doitada. Você não podia ver um feriado. Perdi um Corinthians e Palmeiras. Aí quando chega aqui, Jeová lava com sangue, dá banho de azeite, restaura a honra, dá um nome, dá família. Hoje tu tem dinheiro, tem uma profissão, tem um negócio. Aí chega no culto aqui achando que é a quarta pessoa da Trindade. Porque tem uns, eu vou nem olhar para lá para não dizer que eu estou jogando indireta. Porque tem uns que parecem até um dos 11 do Supremo Tribunal Federal. É, Jeová. Não, eu não tenho problema. Se você é tímido, não tenho problema. Eu não tenho problema se você é vergonhoso, também não tenho problema. Agora, se quando o diabo te usava, tu fazia acontecer, quando chega aqui, não, é por causa da etiqueta. Lembrei, Davi. É porque agora, por causa da era digital, por causa do telão, das filmagens, dos cortes, já tem gente que está com vergonha de falar em línguas, porque não quer virar meme. Porque agora na internet virou moda fazer chocarrice com as coisas pentecostais. Eu vou tenho que falar. Agora na internet virou moda fazer brincadeira com os mistérios de Deus. Agora pegam as coisas que acontecem aqui e começam a propagar, querendo tirar a credibilidade dos mistérios de Deus, ou fazer com que esta geração desacredite dos mistérios de Deus. E se quiser filmar, pode filmar a cara do negão aqui, porque se for para marchar, eu marcho mesmo. Se for para falar em línguas, eu falo mesmo. Se for para rodar no mistério, eu rodo mesmo. Eu não tenho tempo para Satanás. E se se o varão me convidar, eu piso na cabeça da serpente, mas eu não negocio a minha entrega. Eu não negocio a minha adoração.
Eu não negocio a minha essência. Se tem alguém que veio adorar aqui, levante a mão. Faz o barulho que o diabo não gosta. Olhe para mim, eu começo a encerrar. Rajada de vento, sopro. Agora tem um detalhe que é para quem? Isso aqui é para alguém que trouxe glória para dar. Já vimos aqui altar, propósito. Já vimos aqui oração. Porque eles não estavam reunidos batendo papo. Estavam reunidos em propósito. E aqui entra o fogo. Só que tem um detalhe. Quando o vento soprou, pastor Reginaldo, o senhor sabe disso um tanto quanto eu. A primeira evidência, vamos lá? A primeira evidência. E a casa se encheu. Na versão que eu estou aqui, a King James, e encheu toda a casa. Então, pera. Depois que o vento sopra, a primeira evidência é, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí você conhece o texto. Apareceram as línguas. Elas pousaram sobre eles. Agora olha a afirmação do versículo 4. É aqui, é aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eu preciso analisar o texto com você. Porque antes de todos serem cheios, verso 4, a casa se enche, verso 2. Vou de novo. Antes de todos serem cheios, verso 4. A casa toda se encheu, verso 2. Por que, pastor Sidney? Por que, presbítero André? Por que, Josué? Antes de todos, não é todos, é todos. Por que antes de todos, primeiro a casa se enche? Pastor, qual é a lição daqui? Eu já vou liberar. Porque quando o texto diz, e toda a casa se encheu, isso aqui é uma clara evidência de manifestação de presença. Quando o texto diz, versículo 4, e todos foram cheios, isso aqui é uma clara evidência de manifestação de poder. Vou de novo. Versículo 2, a casa se enche, manifestação de presença. Versículo 4, todos foram cheios, manifestação de poder. Pregador, por quê? Porque eu nunca vou viver manifestação de poder se primeiro eu não viver manifestação de presença. A maioria já deu glória, mas eu vou explicar. Pastor, por quê? Porque antes de Deus te dar o privilégio de fluir na manifestação dos dons, no poder do Espírito, e tudo isso que o poder do Espírito pode causar em um ambiente, em uma pessoa, em um indivíduo, em uma geografia, você precisa entender que primeiro os espaços vazios são preenchidos. Pastor, por quê? Porque estamos vivendo um tempo perigoso, onde pessoas querem acessar poder sem primeiro ter compromisso com a presença. E não dá para flertar com aquilo que é sagrado. Não dá para querer dar glória aqui e depois
Pois se benzer para o santo, não dá para vir no domingo, levantar a mão para cá, levantar a mão para lá e passar uma semana inteira sem ter relacionamento com o Espírito. Ei, eu vim nesta noite dizer para alguém: poder é bom, mas eu só vivo plenitude de poder se primeiro eu viver intimidade, relacionamento com a presença. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Segure na mão de um jovem ligado aí, rápido. Eu acho que é a primeira vez que eu peço isso. Mas segure na mão de alguém, dá um saculejo nele, dá um saculejo nela e diga: antes de toda manifestação de poder, diga: primeiro vem a manifestação da presença. É não porque uma das características da pessoa do Espírito Santo, eu vou de novo, uma das características da pessoa do Espírito Santo é que quando ele chega, todos os espaços vazios são preenchidos. Tu deu glória, mas eu não vou parar aqui. É não porque eu vim denunciar, eu vim entregar. Davi, nós estamos, baixinho, nós estamos vivenciando uma geração extremamente adoecida. Pastor Reginaldo, os pastores que me ouvem, vocês sabem do que eu vou dizer, porque vocês tratam com gente todos os dias. Antigamente, e eu não sou tão velho, mas eu vim de uma escola. Eu lembro que antigamente se dizia que depressão era problema de rico. Alguém já ouviu isso? Depressão? Ainda mais a gente que foi criado na favela, a gente foi criado na vida bruta. Aqui, acredito que muitos aqui foram criados na roça. É depressão, não diz negócio de depressão, não. Quando eu era criança, eu ia para a igreja, e se não obedecesse pai e mãe, chegava e ficava levando uma surra. Se o diácono da igreja reclamasse, meu pai nem perguntava se eu estava certo ou se estava errado, mas só porque o diácono reclamou em casa, o couro comia. Eu não cresci complexado. Não. Nunca tive vontade nem de desviar da igreja. Pai, meu amor. Mainha fez aniversário hoje. Liguei para ela e disse: pai, eu vou te levar para jantar. Agora, hoje, o que antigamente alguém dizia que era problema de rico, virou o problema do século. E eu já não estou falando nem mais de adultos. Eu estou falando de uma geração de jovens, adolescentes e, pasmem, até crianças, com problemas emocionais, depressão, crise de ansiedade, estresse. E você já percebeu que a cada dia surge um novo diagnóstico? Não, eu também não vim aqui romantizar o problema, claro que não. E nem invalidar o problema. Pelo contrário, eu vim com a solução. E eu não estou falando nem da geração de fora. E está aqui líderes, está aqui pastores, pessoas que lidam com gente todos os dias. Até dentro das nossas igrejas, nós temos visto jovens, adolescentes, crianças, sofrendo com problemas emocionais, traumas complexos. Só para você ter uma ideia, não tem muito tempo, alguns meses atrás, eu recebi 2 casos de adolescentes de 14 anos que tentaram suicídio. Um conseguiu se matar, o outro Deus deu livramento. E sabe qual é o problema? Como eu gosto desse silêncio.
Sabe qual é o problema? Desculpa, Davi, mas eu vou ter que falar. André, nossas igrejas hoje, quando eu digo nossas igrejas, eu digo no geral, estão tentando trazer inúmeras inovações para os nossos jovens e adolescentes. A tecnologia está avançando, e é bom que avance mesmo. Hoje, as reuniões o que a gente pode fazer para segurar os jovens dentro da igreja. Não, tem que flexibilizar. Não, vamos fazer uma noite gospel. Não, nada contra. Cada um faz da sua igreja, o que quiser. Eu não estou aqui condenando a atitude de ninguém. Mas o que eu estou dizendo é que estão trazendo um monte de inovação. Estão fazendo um monte de... Tem igrejas que você entra hoje, que a criança, em vez de cultuar, está jogando videogame. Não, nada contra. Só que a pergunta que não quer calar: por que nessa geração os nossos jovens, adolescentes, crianças estão sendo atacadas? Problemas emocionais, comportamentais e tantas outras coisas. E hoje as pessoas estão tentando romantizar tudo isso. E eu estava em um momento de comunhão com o Espírito Santo. E não foi o Google, não foi ninguém. Foi o Espírito que ministrou no meu coração e disse: o que essa geração precisa é ser cheia do Espírito e receber poder. Vou de novo. Pastor, qual é a solução? A solução é menos tecnologia, é menos streamings, é menos inovação, é menos aplicativos, é menos... Esses dias, eu e minha esposa chegamos à conclusão: vamos tirar esse iPad das crianças, vamos tirar o telefone das crianças, vamos botar essas crianças para fazer alguma coisa. Porque se nós não começarmos a se atentar agora, amanhã pode ser tarde demais. Pastor, qual é a solução? O que a nossa geração precisa, o que vocês, o que nós precisamos, é cada dia se encher do Espírito e receber poder. Eu vou dizer por quê. Porque está aqui: quando Ele se manifesta, a casa se enche. Eu vim pregar esse vazio que tu carrega em você, e você já procurou várias formas de suprir, de satisfazer, de tentar preencher esse vazio da tua alma, e você não consegue. E uns já procuraram em se entreter para ver se esse vazio, para ver se esse momento, para ver se essa realidade mudasse, e acaba o entretenimento, você volta para o mesmo buraco, enche a cara de cachaça, mas quando vem a ressaca, você volta para o mesmo buraco, enche o corpo de toxinas, de drogas, e aí quando passa a onda, você volta para o mesmo buraco, vai para a prostituição, e quando acaba o prazer, volta para o mesmo buraco. Você já pulou de galho em galho, já fez de tudo, e esse vazio nada, essa realidade não muda. E eu preciso dizer: existe um vazio dentro de você do tamanho de Deus, que só o Espírito Santo de Deus pode preencher este vazio da tua alma. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo é que você precisa sim procurar profissionais, você precisa sim estudar, se especializar, entender o que está acontecendo, mas você precisa do principal. E o que é o principal, pastor? Ser cheio do Espírito Santo e viver a manifestação do poder de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
E eu já vou liberar para quem trouxe glória para dar. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 8 anos de idade. E quando Jesus me batizou, foi mais ou menos num culto como esse. Era um congresso. Eu era uma criança, meu pai fazia a segurança do evento. Quando o pregador chamou quem queria ser batizado, meu pai foi lá na rua, porque a avenida principal foi fechada. Telão na porta da igreja. Pregador, muito famoso. Meu pai me pegou do meio das crianças que eu estava brincando. Me levou no meio da multidão, que não dava nem para chegar no altar. E ele disse para mim assim: fica aí. Eu conhecia meu pai. Eu sei que se eu desobedecesse, em casa a gente ia conversar. Eu falei assim: eu não sei, é doido sair daqui. Eu com 8 anos estava lá. Eu não conseguia nem ver o altar. Só que não deu um minuto que eu estava ali. Eu olhei para a direita, já tinha crianças sendo batizadas. Eu olhei para frente, pessoas de todas as idades sendo batizadas. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Criança imita tudo que vê. Alguém já percebeu isso? Criança imita tudo o que vê. Já que eu estou aqui, eu vi glória. E eu disse: glória. Alguém disse aleluia. E eu disse: aleluia. Irmão, eu só sei que o negócio pegou. E eu comecei: glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória. Pastor Reginaldo, subiu um fogaréu dos pés à minha cabeça. Eu não conseguia, Josué, mais parar de dar glória. Minha língua enrolou. E não era mais glória. Era glá, 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 glá. De repente. Jesus me batizou com 8 anos de idade com o Espírito Santo, pastor Sidney. André, meu líder, eu comecei a falar em línguas e na mesma hora eu recebi variedade de línguas e foi uma língua atrás da outra, uma língua atrás da outra, e eu não sei se alguém crê, eu senti como se meu corpo começasse a flutuar. Quando eu abri os olhos, já era o outro dia. Eu não sei quem crê. Vou de novo. Eu senti o meu corpo flutuar. Quando eu abri os olhos, já era o outro dia. Eu desci da cama e fui procurar minha mãe. Inclusive hoje está fazendo aniversário. Ela estava no fogão fazendo comida. Eu disse: mãe, o que aconteceu comigo na igreja? Ela virou, parou de mexer a panela, deu um sorriso e disse: meu filho, ontem Jesus te batizou com o Espírito Santo. E eu disse: e aí? E aí é que teu pai te pegou no colo. Teu pai te pegou no colo e te trouxe da igreja até em casa no colo. E você falando em línguas, te deitou na cama. Te deitou na cama para dormir. E você dormiu falando em línguas. E aí, pregador, eu estou no dia 3 de agosto de 2025 e até hoje eu não parei de falar em língua. Quem crê nos mistérios de Deus, eu não vou mais pregar. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Por 30 segundos. Eu acabei de receber uma informação do céu. O Espírito Santo vai se movimentar no meio desta igreja. Aqui agora. Da galeria a nave
live da igreja, no coral da mocidade, aqui no altar, haverá uma movimentação do Espírito aqui agora. Eu convido aos batizados com o Espírito Santo a não falar mais em português. Eu convido aos batizados com o Espírito Santo a orar em línguas comigo agora. E quem não é batizado, quem não fala em línguas, abre a boca e comece a dar glória agora, porque acabou de acender um braseiro de fogo aqui dentro. Olha lá, olha lá, olha, já tem jovem chorando. Olha lá, já tem vaso marchando. Olha, já tem alguém na galeria recebendo. É pra cá, é catá, é catatará, é calabachúria da Arábia. Eu vou deixar você adorar. Leva chai, reba da Cadarabia. Começou a tomar as moças, começou a tomar as moças, começou a tomar os vasos. Enche, 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 recebe, 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 receba. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja, olha Deus tomando os vasos, seja cheio, seja cheio. Entra na carruagem de fogo.